Lina, deixa eu ver sua marquinha. Que marquinha, Rodrigo. A marquinha da vacina. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a Notícias de Paris. Olá, pessoal, bem-vindos. Como vocês viram, eu fui vacinada ontem, eu publiquei no feed do Instagram e tenho agora um documento que prova que eu tomei a primeira dose da Pfizer. Vou tomar a segunda daqui a 15 dias. Estou me sentindo aliviada, feliz e muito grata a esse país, sabe? Muito grata à França. Parabéns, Lina. Vive la France, como se Vive, diz. vive la France. Lina, graças à pandemia, vários museus que estavam programados para serem abertos ou reabertos em 2020 vão ser abertos ou reabertos esse ano, né? Vão. Alguns museus novos É. que foram construídos ou que vão ser lançados esse ano, e museus que estavam sendo reformados já há alguns anos, que vão ser reabertos esse ano. Exatamente. E a maioria deles na rive droite parisiense, né, no lado direito do Rio. Exatamente. Eu estava dizendo ontem a leitores que durante muitos anos a rive gauche, quer dizer, Quartier Latin e Saint-Germain, representava Paris no imaginário internacional. Mas há muitos anos atrás, esse poder atravessou o Rio e é a rive droite, a rive onde se encontra o Louvre, a Concorde, o Arco do Triunfo, a margem do Rio, que é, a margem do Sena, que é dinâmica e que é poderosa e que atrai a população, que atrai os turistas, que atrai os jovens parisienses, os jovens franceses. Tudo acontece agora na Rive do Rata, onde eu moro. Os jovens falam, os nossos pais moram em Rive Gauche, nós moramos em Rive do Rata. Há muitos anos eu conheci uma francesa que morava na Rive Droite. Ela falava assim, vou ter que ir na Rive Gauche, já estou até com meu passaporte aqui para atravessar o Rio. E era o contrário, né? Na época que o imaginário internacional Paris era Saint-Germain, as pessoas diziam que para atravessar o Rio, para ir na Samaritaine, eles pegavam passaporte. Agora é a desforra da Rive do Rata. A prova de tudo isso é que todos os novos museus que serão inaugurados, estão esperando só a liberação, estão na Rive do Rata, né? E o primeiro deles, o museu que eu gostaria de apresentar, é o Hotel de la Marina. O que é o Hotel de la Marina? Então, situem-se, estamos na Praça de la Concorde e a Embaixada dos Estados Unidos, atravessa a rua, o Hotel Crillon, o Automóvel Clube de Paris e o Hotel de la Marina. Então, esse Hotel de la Marina foi construído na mesma época, que todo esse conjunto arquitetônico lindíssimo foi construído na mesma época. Ele foi construído para ser o guarda-móvel real, quer dizer, todos os móveis do rei, da rainha, sei lá, da coroa, digamos assim, não é? Eram guardados, repertoriados, restaurados nesse espaço maravilhoso. Em seguida, no século XIX, o Ministério da Marinha se instalou nesse monumento e ficou até pouco tempo atrás. Todo esse espaço, essa concessão foi vendida e ela já está pronta e ela será aberta dentro em breve. Provavelmente na primavera agora desse ano, 2021. Então, o que é? É um local monumental. Imagine, esquina da Rue Royale, está a Madeleine, a Rue Royale e a Place de la Concorde. Então, nessa esquina, a hora que passarmos aí nessa esquina, vamos poder entrar num espaço aberto, com um jardim lindo, com um lustre em forma de anel, numérico esse lustre, com todo aqui, que informa o tempo todo a programação de todo esse espaço. E o que vamos encontrar aí? Vamos encontrar restaurantes, bares, salas de exposições. As partes mais nobres do Hotel de la Marina, elas foram restauradas, mobiliadas de acordo com a época, então vão ser abertas ao público como se estivéssemos visitando
um museu é inteiramente decorado de acordo com um momento da história da França, eu acho que vai ser muito interessante. E o restaurante, de acordo com as últimas notícias, estará sob a direção do grande chefe Alain Ducasse. Então, eu estou assim há muitos anos seguindo a reforma desse prédio e um pouco antes da reforma, quando ele foi esvaziado, que o Ministério da Marinha saiu, eu e o Rodrigo, ele foi aberto ao público, os espaços mais bonitos, mais bem decorados foram abertos ao público, eu e o Rodrigo visitamos, né? Sim. E realmente é belíssimo, é como se fosse o Louvre, tem várias salas em enfilada, como eles dizem, uma atrás das outras, com uma decoração lindíssima, o teto pintado, muito dourado para todos os lados, tipo Versailles, é lindo. Então, eu estou assim, animadíssima com a inauguração do Hotel de la Marina. Olina, é bom falar que o prédio se chama L'Hôtel de la Marina e o museu vai se chamar L'Hôtel de la Marina, mas não é um hotel, né? Hotel é uma palavra Não, que em francês significa uma mansão, né? Uma casa exato, grande. exatamente, Isso. exatamente. E você? Qual o museu que você está de olho nele? Lina, eu estou super esperando a Bourse de Commerce, que é Sim, um museu que vai estar dentro do prédio da antiga Bolsa de Comércio de Paris. Esse prédio fica ali na região do Halle, né, naquela praça aonde até os anos 70, começo dos anos 70, né, funcionava o grande mercado central de Paris, que hoje em dia está fora de Paris. E é uma área que já vem há alguns anos que ela está sendo revitalizada, redinamizada. Então, esse prédio, nesse prédio vai funcionar a coleção Pinault, que é a coleção particular de arte do François-Henri Pinault, que é o CEO, né, o PDG do grupo Kering, que é o grupo que tem a Balenciaga, a Gucci, a Yves Saint Laurent. a Pomelato, a Boucheron. Boucheron, o mercado de luxo, né? Um dos Mercado de grandes luxo. bilionários do mercado de É, luxo francês é o François-Henri Pinault. é. Ele vem colecionando obras já há algumas décadas, ele tem cerca de 5.000 obras, desde Picasso, Braque, Damien Hirst, Cindy Sherman, principalmente arte moderna e contemporânea. Então, o prédio foi reestruturado e foi adaptado para receber as obras de arte pelo arquiteto japonês Tadao Ando. Ele construiu um cilindro que o prédio tem um grande espaço vazio no meio, com uma cúpula, né, uma cúpula belíssima, e o Tadao Ando construiu um cilindro de concreto no meio. E nós estávamos discutindo, Rodrigo e eu, e essa situação, uma construção redonda, em que você vai subindo e pode ver todo o espaço vertical e a cúpula, isso nos faz pensar na cúpula da Galeria Lafayette, né? A situação é a mesma. Na Galeria Lafayette vamos subindo e quando olhamos para o alto a gente enxerga a cúpula maravilhosa. Aqui na Bourse de Commerce, mesma coisa, nós vimos os filmes que a Kering publicou com o interior, vamos subindo escadarias, é tudo branco, não é? O espaço é todo branco, vamos subindo escadarias e quando nos aproximamos da balustrada, a gente tem toda a noção da verticalidade do pé direito e da cúpula, que é toda pintada, Exato. trabalhada. Aí um outro dado é que o François-Henri Pinault ele é o marido da Salma Hayek, que é aquela atriz mexicana, americana. Mexicana, Exato. exatamente. E eu acho que o que eu acho mais interessante dessa história toda é que é mais um capítulo na rivalidade entre os dois grandes bilionários franceses do ramo do luxo, né? Que é o François-Henri Pinault, da Kering, e o Bernard Arnault, da LVMH, que é o dono da Dior, da Louis Vuitton, da Givenchy, que também tem a sua fundação de arte, né, para guardar toda a sua coleção de arte, que é a Fundação Louis Vuitton, que a gente já falou várias vezes lá no blog, que fica fora de Paris, no Bois de Boulogne, também feito por um grande arquiteto, o Frank Gehry. Então, esse é mais um capítulo na rivalidade entre os dois. Eu bato palmas para essas grandes fortunas que investem em arte,
não deixa de ser um investimento, não vamos ser bobos, não é? Exato. Mas eles poderiam guardar para eles e não nos permitir, né? Não colocar aberto ao público dessa forma. E com certeza eles devem ter uma grande isenção de impostos, né? Com toda certeza. Mas eu fico grata, porque um dos lugares que eu mais gosto atualmente aqui em Paris é a Fundação Louis Vuitton. Acho um passeio agradabilíssimo. Exato. Mesmo se não esteja acontecendo exposições lá, é interessante visitar o prédio, estar ali naqueles terraços. E ela está no centro de um parque maravilhoso, agradabilíssimo, bonito. Agora vamos ver o que vai dar a Bourse de Commerce. A Bourse de Commerce. Está no centro, está pertinho, dá para eu ir a pé. É um prédio que a gente não conhece, o interior, eu pelo menos nunca entrei. Nunca entramos, acho que o acesso não era permitido, porque não era... nunca entrei. E um outro museu que vai ser reaberto, porque ele está sendo restaurado, é o Museu da Caça e da Natureza, que é um museu polêmico, não é? Hoje em dia, falar de caça, armas, animais empalhados é complicado. Então, eu acho que ele fechou para a reforma, ele estava precisando de mais espaço, mas eu acho que essa reforma é também um momento de reflexão. Como é que um museu com animais empalhados, um museu dedicado à história da caça, como ele vai se apresentar, como ele vai tratar a questão da nossa relação hoje com esses temas, não é? Ele fica no Marais. Eu morei muitos anos no Marais, então eu ia com frequência nesse museu. E deixando de lado todas essas questões polêmicas, eu adorava entrar no museu e visitá-lo, porque ele era pequeno, ele tinha peças extraordinárias, e eu aprendi muito visitando esse museu. Eu estou sobretudo curiosa para saber como eles vão apresentar uma questão tão polêmica, que é a caça. Exato, eu também, o Museu da Caça é um dos meus museus prediletos em Paris, dos pequenos museus. O meu museu predileto em Paris é o Louvre, né? Mas dos pequenos eu gostava muito do Museu da Caça, eu sempre achei ele todos os ambientes bonitos, todos os objetos são muito bonitos, interessantes, é como se fosse um gabinete de curiosidades, né? Exatamente. Eles têm lá um dente de narval, que é aquele, eu acho que é um mamífero marinho, que ele tem um dente que sai aqui da testa, e que o dono desse dente falava que era um chifre de unicórnio, com poderes mágicos. E, Rodrigo, e tem também a restauração, a abertura do Museu Victor Hugo. É Maison Victor Hugo na Place de Vosges? Eu não conheço muito bem. Eu também não. Mas vamos visitá-lo, né? Vamos visitá-lo. Gostaria também de dizer que o Grand Palais, um dos nossos monumentos preferidos em Paris, vai ser fechado para ser restaurado. A preocupação da França com a restauração dos monumentos é extraordinária. E então eles vão construir, eles já estão construindo, está quase pronto, um Grand Palais efêmero. Olhem bem, tem a Torre Eiffel, você passa todo o Champ de Mars, no final vai ter uma construção de 10 mil metros quadrados, que vai ser efêmera, vai ficar anos lá, mas efêmera, onde a programação do Grand Palais vai se instalar nesse espaço efêmero. Entre eles tem a FIAC, a Feira de Arte Contemporânea, a cada 2 anos, ou todos os anos, se não me engano, e tem também a competição hípica patrocinada pela Hermès, que se chama o Saut Hermès, o Salto Hermès, que é uma competição chiquésima, que é um evento chique, simpático, agradável. E de 2 em 2 anos, no final do ano, acontece também no Grand Palais a pista de patinação do gelo interno. Que tem até DJ na noite, pode patinar dançando. Vamos ver se eles vão conseguir montar uma pista de gelo também. Exato. No Grand Palais efêmero. E nós temos artigos sobre todos esses assuntos que a gente falou aqui. A gente tem artigo lá no blog, viu, gente? Artigo sobre a reforma do Grand Palais,
artigos sobre o Museu da Caça, artigos sobre todos esses assuntos. Nós temos artigos, queridos, sobre tudo que vocês quiserem, porque desde que nós existimos, 2007 até hoje, nós já escrevemos sobre tudo em Paris, não é? Exato. Se vocês pensarem em algum assunto sobre Paris, pode entrar lá no blog, nós já falamos sobre esse assunto. E se não tivermos falado, anuncia, fala para a gente que a gente faz uma pesquisa. Exato. Né? Uma grande biblioteca sobre Paris, Conexão Paris. É, biblioteca gratuita. Gratuita. Então, Rodrigo, eu gostaria de falar sobre séries, porque você, eu sei, né? Explica o problema. Séries, nossa, séries Netflix, sou zero à esquerda. Não pode me convidar para festa, para jantar, para qualquer tipo de evento que eu fique calado, não tem assunto. Não assisto séries. Não tenho paciência, Lina, de assistir série. Eu gosto de um bom filme de 2 horas e pronto. Agora essas séries, 5 capítulos, 10 capítulos, não tenho paciência, não. Pois é, então o Rodrigo não sabe nada de séries, e eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou revendo a maravilhosa série francesa que se chama 10%, em português deve ser 10%, não é? Provavelmente. E, ao rever 10%, eu cheguei à conclusão que Emily em Paris, a inspiração toda de Emily em Paris está no 10%. Mesmo personagens, alguns personagens são os mesmos, a configuração, as relações, sabe? As competições, sabe? O cruza-cruza, sabe? As paqueras, e tudo está inspirado no 10%, estou encantadíssima. Então, tudo isso para falar que eu comecei a ver também Lupin, a série Netflix, que está fazendo um sucesso, batendo recordes de audiência no mundo inteiro. Mais de 1/3% dos abonês Netflix já viram Lupin. Diz Netflix que a audiência vai ultrapassar a Casa de Papel. Eu vi os 5 episódios da primeira saison, como é que fala em português? Temporada. Da primeira temporada. Eu vi os 5 episódios. Então, gosto e não gosto. Gosto porque é dinâmico, é rápido, o Omar Sy, ator principal, extraordinário, não falta dinheiro que não falta, sabe? Eles tiveram um orçamento maravilhoso, porque eles mergulham no Louvre, eles saem do Louvre, eles vão para a Normandia, eles passeiam à beira-mar, eles têm carros maravilhosos, é impressionante, sabe? É de um dinamismo, a série, ação o tempo todo, todos os personagens estão em ação. Quer dizer, não tem a profundidade, sabe? Os personagens não têm a profundidade da 10%, mas Lupin é divertido, é muito divertido. Então a sua crítica é porque os personagens são mais superficiais. Os personagens são superficiais, eles não existe tempo, sabe? A ação é tudo tão rápido que não dá, sabe? Nós não temos tempo para um aprofundamento, sabe? Uma reflexão em torno da construção psicológica do personagem, entendeu? Entendi. E o que eu acho importante no Lupin é que, graças à Netflix, o livro Arsène Lupin, do escritor francês Maurice Leblanc, foi reeditado. Foi reeditado e, em menos de uma semana, o número de vendas foi multiplicado por 10. Então, um sucesso enorme para a editora, que é a editora Hachette. E eu gostaria de falar também que, graças à série, à Netflix e à série Lupin, eu descobri que o Maurice Leblanc, esse escritor francês, tinha uma casa na Normandia, em Étretat, uma casa linda. Essa casa existe, ela se chama Clos Lupin e ela pode ser visitada. Então, como eu já vacinei, após a minha segunda dose, nós vamos pegar um trem, Rodrigo, e nós vamos visitar o Clos Lupin. Então, além das falésias de Étretat, tem mais uma coisa para a gente visitar em Étretat. Que é o Clos Lupin. O Clos Lupin. Como diz a série Lupin, diz que os amigos
do Arsène Lupin organizam eventos em Etretat, e é verdade que existe uma amical, sabe, dos leitores, um clube dos leitores de Arsène Lupin, e é verdade que existe, que eles organizam eventos em Etretat. Vá lá, você devia se abonar, sabe? Vou me abonar na Netflix. A Netflix, ok. Lina, mas demorou para a Netflix começar a fazer produções na França, né? Porque a França é um dos grandes produtores de filmes no mundo, né? Acho que só perde para os Estados Unidos e para a Índia, Bollywood. E quando eu cheguei na França, uma das coisas que me impressionou foi o tanto de filmes franceses que tem nos cinemas, né? Porque no Brasil era basicamente filmes americanos e aqui basicamente filmes franceses, né? Os filmes americanos ficavam relegados a uma salinha, a poucos horários. Não devemos esquecer que foi graças a uma política do governo, uma reserva de mercado. Reserva de mercado. Reserva de mercado para os filmes franceses. Então, todos os divulgadores de cultura, divulgadores de filmes e de seja o que for, eles tinham a obrigação de dedicar tanto por cento à produção francesa e o resto à produção internacional. Qualidade, né? Essa medida, eu acho que, por um lado, ela ajudou a sobrevivência da indústria cinematográfica francesa e da indústria cultural, mas, por outro lado, às vezes, sabe, logo que eu cheguei aqui, eu era bem americana, ainda no sentido de gostar mesmo, realmente, de filmes americanos ou ingleses, sobretudo os filmes ingleses, que eu sempre adorei os atores ingleses. Né? Não queria ver e não tinha, entendeu? Não tinha, porque tá a tal da reserva de mercado, e eu tinha que ficar comprando, sabe, as cassetas e ver em casa, porque eu não conseguia ver. Não existia internet, não existia Netflix, e aí tinha que alugar ou comprar os VHS. O assunto seguinte é? O assunto seguinte é os novos estrelados do Guia Michelin, que várias pessoas pediram para a gente falar sobre esse assunto, porque essa semana o Michelin lançou, né, o nome dos novos restaurantes franceses e do mundo todo que receberam as estrelas do Guia, mas a gente não vai falar dos restaurantes do Guia Michelin principal, né, Lina? Não, porque eu queria falar para vocês, nós já falamos no blog, mas eu queria falar para quem não sabe ainda, que o Michelin tem um guia que se chama Bib Gourmand, B-I-B Gourmand. E o que é o Bib Gourmand? É um restaurante que indica restaurantes tradicionais ou não, que possuem um menu entrada, prato e sobremesa de, no máximo, 39 euros. Pode ser bem mais baixo do que isso, mas o limite máximo, 39 euros. E nós conhecemos vários ao longo desses anos que moramos aqui, e são todos bons. Né? Todos têm uma cozinha séria, e são refeições longas, 3 pratos, não é só prato sobremesa, né? São 3 pratos, e vale a pena. Então, fica aí a dica. Com esse câmbio atual, 3 estrelas, 2 estrelas, fica pesado, né? Então, o Bib Gourmand do Michelin é uma super dica para viajar pela França. Link na descrição, viu, pessoal? Lina, qual dos Bib Gourmand que você já foi que você mais gostou? Eu fui no Potocá, não sei se você se lembra, eu fui ao Potocá graças a você, porque você comemorou um aniversário lá anos atrás. Lembro demais. Graças ao David Lebovitz, aquele crítico gastronômico americano que mora aqui, ele falou sobre o Potocá e eu aceitei a dica dele. Pois é, então fomos ao Potocá e lá eu comi a melhor sobremesa da minha vida. A foto eu tirei com um iPhone velho, porque tem muitos anos, horrorosa, sabe? Toda esbranquiçada, e eu guardo até hoje. De vez em quando eu republico, eu tento melhorar através de Photoshop, mas é uma delícia. Foi uma sobremesa feita de chocolate, sabe, com cremes isso, creme aquilo, crocante disso e crocante daquilo, tinha vários sabores, várias texturas, e estava a sobremesa perfeita. Precisamos voltar lá, Rodrigo. Assim que os restaurantes abrirem. E depois da minha segunda dose de vacina. Exato. E, Rodrigo, qual que é o seu preferido?
Lina, acho que eu já fui a 4 restaurantes do Bibi Gourmand e o que eu mais gosto, na verdade, é o Clamato, que é um restaurante especializado em frutos e peixes do mar, bem descontraído, não faz reserva, tem que chegar lá cedo ou esperar. E ele pertence ao mesmo dono do Septime, que é um restaurante gastronômico com uma estrela Michelin. O Septime fica ao lado do Clamato, Que aqui nós, no 11º arrondissement, perto da que minha nós, casa. que nós adoramos, o Septima. O Né? Septime é ótimo também. Eu adoro o Clamato, eu acho que o ambiente é descontraído, as pessoas que vão lá são super interessantes, a comida é uma delícia, os vinhos também são uma delícia. E é aquele tipo de restaurante que são os pequenos pratos para compartilhar, né? Você vai com os amigos, cada um pede 2 ou 3, todo mundo come um pouco do prato de todo mundo. E ela fica mais descontraído, né? A gente fica mais tempo do que aquela coisa de entrada, prato, sobremesa. Geralmente é uma refeição que dura 2 horas, e aí depois vai embora, né? E esses restaurantes de pratos a compartilhar, a gente vai ficando, né? Pede mais uma garrafa, pede mais um prato, mais outro. Eu Bem acho que brasileiro, né, Rodrigo? Bem tem essa brasileiro, é coisa aquela bem. coisa, é essa coisa de fim de semana, sabe? Brasileiro simpático, que você vai para o almoço na casa de alguém, em algum lugar, né? Algumas mesas na calçada, seja onde for, e fica. E pede um, e pede uma, e pede, e pede, e pede, e pede. Quer dizer, não existe realmente um almoço, né? Você vai. O importante é aquela convivência, aquela conversa, e vai, e bebe, e come, né? Exato. Quando o almoço chega realmente lá para as 8 horas da noite, já não, sabe, já não tem mais interesse, né? Já aconteceu, né? A situação já aconteceu, já está na hora de ir embora. Link na descrição para todos esses restaurantes, né? Porque temos artigos sobre eles. Sim. Lina, nós falamos que a gente não ia citar nenhum restaurante do Guia Michelin, mas eu quero citar um restaurante. Foi o Vamos primeiro lá. restaurante vegano a ganhar uma estrela do Guia Michelin. Ele se chama ONA, O-N-A, que são as iniciais de Origem Não Animal. ONA, Origem Não Animal, é um restaurante vegano que fica na cidade de Arras, perto de Bordeaux, na costa atlântica da França. Ele pertence à chefe Claire Vallet. Ele ganhou, além da primeira estrela Michelin, ele ganhou também uma estrela verde do Michelin, que foi uma nova estrela que o Michelin criou ano passado, para prestigiar restaurantes que têm uma postura ética, uma postura sustentável com relação ao meio ambiente, com relação aos seus fornecedores, aos seus empregados. Então, achei que valeria a pena mencioná-lo, né? Porque Claro. eu lembro quando quando eu comecei a trabalhar no blog, várias pessoas pediam dicas de restaurantes vegetarianos em Paris, e era muito difícil, porque praticamente não existia, né? Sim. Eu lembro só do Sol Semila, que fica ali no 10º. Hoje em dia a gente já temos vários, inclusive temos artigos no blog que falam sobre restaurantes vegetarianos e veganos em Paris. Está fazendo publicidade para o blog hoje, hein, Rodrigo? Uai, tem que ser coisa boa para falar e para divulgar, né? Então, Rodrigo, acho que terminamos, não é? Então, eu acho que o fundamental foi que eu fui vacinada. E obrigada, amigos, e até a próxima. Bye. Então, pessoal, até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. Até mais.